Olá a todos, meu nome é Gabriel Fernandes e nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Libido Dominandi, esse calhamaço aqui de umas 800 e tantas páginas, escrito por E. Michael Jones, né, um americano, autor de diversos livros. Esse livro, inclusive, foi há muito tempo recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, para quem quisesse se aprofundar na questão da nova ordem mundial, da revolução sexual e etc. E foi lançado, né, a tradução para o português pela Vida Editorial. Embora o livro, se eu não me engano, foi escrito em 2000, mas só agora que saiu a versão no Brasil. Bem, o título desse livro se refere a uma passagem de uma obra de Santo Agostinho, né, A Cidade de Deus, em que ele fala que na Cidade de Deus os homens amam tanto a Deus que se esquecem de si mesmos. E em contraposição à cidade de Deus existe a cidade dos homens, na qual os homens amam tanto a si mesmos que se esquecem de Deus. E nessa cidade dos homens, o que impera é a vontade de dominar, né? Daí vem esse termo libido dominandi. E o homem passa a se tornar escravo dos seus próprios vícios. Ele tem tantos mestres como tem vícios, né? Da célebre frase também de Santo Agostinho. E mesmo ele sendo capaz de dominar outras pessoas, ele acaba sendo um escravo das próprias paixões, né? Isso aí é o que um resumo, digamos assim, desse conceito. Então, daí vem o título dessa obra. A estrutura do livro ela é composta como que por uma série de pequenas biografias, né, de personagens que foram importantes para a questão da revolução sexual. E aí ele tem um capítulo, digamos, normalmente dá o nome de uma cidade e um ano específico. Então, digamos, Paris, 1817. E aí ele descreve o que aconteceu em Paris naquele ano, que tinha a ver com a revolução sexual. A estrutura acaba sendo um pouquinho confusa, né? Porque é necessário ir para frente e para trás, né, no tempo, na linha do tempo. Então, às vezes ele acaba referenciando o fator que vai acontecer depois, às vezes volta para uma coisa que aconteceu antes, e aí fica os capítulos acabam se entrelaçando de certa forma, né? Mas a ideia principal do livro é de que a revolução sexual, no final das contas, é usada como uma forma de controle social. Então, como é que isso se dá? O primeiro passo é a racionalização do vício sexual, né? Ou seja, você vir com uma explicação que talvez elimine a culpa da pessoa que não consegue controlar os seus desejos, as suas vontades, mas enfim, alguma coisa que dê uma explicação racional, uma explicação às vezes até científica para a questão da liberação sexual. Então, depois desse primeiro passo vem a exploração financeira da liberação sexual, como nós vamos ver mais adiante, principalmente no caso de Freud e mais explicitamente no caso da pornografia, né, nos dias de hoje. E por fim, o controle acaba sendo social, ou seja, uma classe dominante é capaz de usar das vontades da população, desses desejos, né, sexuais, como forma de controlá-los. Tá certo? Então, através da manipulação dessas paixões, ou através do uso delas, seja para vender um produto, né, muito comum no caso da propaganda, do marketing, enfim, tantas outras formas. Mas ele trata mais na questão política mesmo. Então, na primeira parte do livro, logo no primeiro capítulo, ele começa falando sobre Adam Weishaupt, que foi o fundador da Ordem dos Illuminati. Era um professor da faculdade de Ingolstadt, na Alemanha, e ele tinha sido educado por jesuítas, né, ou seja, padres católicos. Só que ele não acabou se distanciando da igreja e entrou depois para algumas ordens, né, muito interessado na questão da maçonaria. Só que a grande inovação dele foi unir essa coisa da ordem secreta, da maçonaria, com o exame de consciência dos jesuítas. E por que isso? Porque o exame de consciência que os jesuítas faziam, no caso
na concepção católica estava muito mais ligada a você encontrar os seus próprios vícios para buscar uma redenção, né, um arrependimento dos pecados e assim por diante, Weishaupt passou a usar isso como forma de controlar os seus subordinados naquela sociedade secreta. Então a ordem dos Illuminati funcionava da seguinte maneira: você tinha o pessoal, digamos, do baixo escalão, e os superiores descobriam os vícios dessas pessoas através de uma biografia, mais ou menos assim, né, que as pessoas deviam contar, né, quando entrasse na ordem. Eles tinham que dar algumas informações pessoais a respeito do que aconteceu na vida deles, etc. E essa informação ia subindo na cadeia de comando, de modo que o comandante sabia, digamos, dos seus oficiais, que sabia dos recrutas, mas o contrário não era verdadeiro. Então, uma pessoa do baixo escalão não sabia o que estava acontecendo nas esferas superiores do poder dentro dessa ordem. Enfim, os vícios, sobretudo os vícios sexuais, que eles descobriam, né, ou seja, as fraquezas dos membros, eram usados como forma de controlá-los. Então, esse daí já foi uma das primeiras tentativas de utilizar a questão dos vícios sexuais como uma forma de controle, de exercer controle sobre outras pessoas. Nos capítulos seguintes, da primeira parte, o autor começa a falar sobre a Revolução Francesa. E aqui ele apresenta a ideia de que há sempre uma revolução sexual que é concomitante com a revolução política, muitas vezes sendo até praticamente sinônimos, tá certo? Então, no caso da Revolução Francesa e depois, mais no século para frente, da Revolução Socialista, né, na União Soviética, sempre havia uma questão de uma liberação sexual, ou seja, de uma promiscuidade, né, que passava a imperar naquele lugar nos meses ou anos que se seguiam a essa revolução. Isso porque esse tipo de liberação sexual acaba destruindo o tecido social. E como a revolução busca fazer uma grande mudança, né, dos paradigmas da sociedade, né, subverter a ordem, então a questão da moralidade sexual é sempre de grande importância numa revolução. E um dos pensadores mais importantes para a revolução sexual ocorrendo na França foi o Marquês de Sade. Inclusive o próprio nome, né, do Marquês de Sade já foi associado com outras coisas através da palavra sadismo. Essa coisa de ter prazer em infligir dor a outras pessoas é um termo que deriva de Sade. Então, o Marquês de Sade era um pervertido, né? Ele escrevia diversas histórias pornográficas e tinha suas fantasias sexuais, e ele foi preso preventivamente. Isso é uma história bem curiosa, por ordem da sogra dele, porque ela foi acompanhando os escritos dele e percebeu que as fantasias sexuais que ele ia descrevendo ali se tornavam cada vez mais violentas e chegavam, no final de contas, até mesmo a ter coisas de assassinato, né? Ou seja, matar a pessoa com quem estava tendo a relação sexual e tudo. Então, ela achou que ele viria a se tornar um assassino se continuasse dando asas aos seus desejos. Isso não foi muito distante da realidade, não. Inclusive, Michael Jones, né, o autor do livro, ele fala dos crimes que aconteceram na Revolução Francesa, assim, sobretudo nos primeiros meses, e como eles tinham uma motivação sexual que era visível por mutilações, né, enfim, outros tipos de atrocidades que eram feitas naquele contexto. Quando ele termina de falar da Revolução Francesa, ele mostra algumas tentativas que foram feitas de tentar dar continuidade a essa questão da liberação sexual, mas sem cair no caos que aconteceu na Revolução Francesa, né? Sobretudo na época do terror. Então, recapitulando, da Revolução Francesa, quando houve essa grande liberação sexual, que houve a destruição do tecido social e a sociedade ficou
um estado de desordem, um estado caótico, e aí veio uma reação do terror. Aí a parte bem realmente a mais sanguinária da Revolução Francesa. Então, nos anos que se seguiram, mesmo nas décadas, e podemos dizer até nos séculos, né, que se seguiram à Revolução Francesa, sempre houve tentativas de tentar manter a liberação sexual, mas sem cair nessa questão da desordem, do caos e da matança. E uma das primeiras tentativas disso foi o positivismo de Auguste Comte, que ele fez uma espécie de junção ali meio esquisita, né, entre o catolicismo e a Revolução Francesa. Ou seja, ele queria a liberação sexual da Revolução Francesa, mas com alguma moral ali que viesse a manter a ordem e não deixasse as coisas, né, degringolarem ali, caírem no caos total, como aconteceu algumas décadas antes. A segunda parte do livro trata de coisas que aconteceram no final do século XIX, início do século XX, e tem grande importância aí, sobretudo, o nascimento, digamos assim, da psicanálise e do behaviorismo, que foram maneiras de se racionalizar o comportamento sexual. Então, na psicanálise, temos como grande nome o seu fundador, Freud, Sigmund Freud, e ele exemplifica bem a questão do uso do vício sexual como forma de exploração financeira, sobretudo dos seus clientes. Por quê? Porque a psicanálise é, entre outras coisas, uma forma de exercer um controle sobre as pessoas que estão fazendo terapia. E aí o que acontecia com Freud era que ele gostava mais, preferia atender clientes que fossem ricos ou influentes. Os ricos iam dar a ele dinheiro e os influentes iriam trazer-lhes novos clientes no futuro. Então, ele buscava fazer com que as pessoas buscassem satisfazer os seus desejos, as suas vontades, e isso incluía muitas vezes deixar o cônjuge de longa data, né, o marido, a mulher, para ir se casar com uma outra pessoa por quem o seu cliente estava apaixonado naquele momento. Só que quando o cliente acatava essa sugestão de Freud, né, e ele racionalizava tudo, né, dizendo que era importante você satisfazer os seus desejos para evitar cair em algum tipo de neurose, né, enfim, quando a pessoa abandonava o cônjuge e ia casar com essa sua paixão efêmera que teve, ela muitas vezes sentia culpa, né? Esse sentimento de culpa. E aí o que fazia para se curar, se livrar desse sentimento de culpa? Buscava mais sessões de psicanálise com Freud. Então era um círculo vicioso que ele estimulava, né? Ele estimulava o comportamento que geraria a culpa, e aí a pessoa que sentisse a culpa ia buscar mais sessões de terapia com ele, de modo que ele ficaria ali, né, tendo o lucro com aquele seu cliente ao longo aí de vários anos. O outro cientista mostrado, um dos mais importantes ali da segunda parte, é John B. Watson, que foi um americano muito importante no desenvolvimento do behaviorismo. Então ele foi famoso, se tornou famoso por conta dos experimentos que vieram a ser conhecidos, né, um bebê, melhor dizendo, que veio a ser conhecido como Little Albert, o pequeno Albert, Albertinho, que ele mostrou que era possível você fazer condicionamentos com um bebê. Então ele mostrava algum objeto, um animal que seria asqueroso, talvez um rato, assim, e o bebê não mostrava reações ainda, né? Isso é uma coisa que viria a ser desenvolvido ao longo da infância. Então não mostrava uma reação, só que aí ele pegou algum objeto assim de percussão, talvez, e bateu com muita força, e aí isso assustou a criança e o bebê começou a chorar. E aí das próximas vezes que ele mostrava esse rato ou um objeto que tinha mostrado quando bateu quando percutiu aí com esse objeto, o bebê começava a chorar, porque já fazia uma associação, né, daquele barulho com a imagem que estava ali diante dos olhos dele. E com isso ele acreditou ter encontrado
o tijolinho, digamos assim, que formaria o comportamento humano. Porque o behaviorismo, ele acredita que tudo no comportamento humano pode ser condicionado. Então, é uma teoria que tem dificuldade em explicar, por exemplo, a questão da ação, né, como o próprio Michael Jones mostra no livro, a questão da ação, você querer fazer algo por si próprio. O behaviorismo explica muito mais a forma como nós reagimos ao mundo. E muito do que é concebido no behaviorismo, realmente o condicionamento psicológico que é feito, é concebido mais em formas de reações a determinados eventos externos a nós. Então, Watson acreditava ser possível você modelar completamente o comportamento humano, uma vez que conhecesse todo o passo a passo, né, de como acontecia essa questão do condicionamento. E aí, as implicações dessa ideia dele foram muitas, né? Uma delas era a questão da escola, como ele acreditava que deveria ser a escola, que era uma espécie de lugar, né? uma linha de montagem, vamos dizer assim, que ele estava fabricando os seres humanos. Vou pensar dessa forma. Os professores deveriam ter conhecimento da psicologia comportamental e eles iriam inculcando, né, incutindo nos alunos os comportamentos que julgassem ser adequados através desse condicionamento. Então Watson defendia também que as mães deveriam ser distantes, né, dos seus filhos para não gerar nenhum tipo de attachment, né, esqueci a palavra agora, mas apego, né, de apego emocional, e entre outras coisas assim. Inclusive, pensando direitinho, o behaviorismo é o que está por trás dessa ideia que é muito difundida hoje em dia, né, de que o bandido é vítima da sociedade. E por quê? Primeiro, fazendo um contraponto com a ideia, a noção cristã da moral, né, do comportamento humano. Para os cristãos, né, acreditam que tem aqui o corpo, né, os seus desejos, as suas vontades, mas acima disso temos a alma. E a alma usa as suas potências, que incluem a inteligência, a memória e a vontade, para controlar os desejos da pessoa. Então, o que a pessoa faz é responsabilidade dessa pessoa, desde que ela tenha tido liberdade para realizar o determinado ato, ou seja, não foi coagida, ou não estava sobre o efeito de alguma droga, né, que pudesse vir a prejudicar o seu julgamento, mas o ser humano tem a responsabilidade pelos seus atos. No caso do behaviorismo, não. Por quê? Porque tudo que a pessoa faz, segundo eles, é resultado do condicionamento a que aquela pessoa foi exposta no passado. Então, eles negam a existência da alma, né? Pelo menos Watson negava a existência da alma humana e acreditava que o ser humano era apenas uma máquina orgânica e ela estava à mercê desses fatores externos a ela. Então, o ser humano, segundo Watson, não teria responsabilidade pelos seus atos, porque tudo aquilo que acontecia com ele era meio que determinado pelos seus condicionamentos, né, os eventos que aconteceram no passado. Enfim, então eu traço esse paralelo, né, com essa ideia do bandido ser vítima da sociedade com a questão do behaviorismo. Há ainda vários outros detalhes, né, a respeito de Watson, dos seus experimentos, que Michael Jones entra em maiores detalhes, né, ao longo do livro. Mas falando então de um outro personagem importante na Revolução Sexual, foi Wilhelm Reich. Era um pesquisador alemão que acreditava que a Revolução Sexual levaria ao comunismo. Então, de novo aquela questão, né, da revolução como precisando ter essa questão de subverter a ordem moral da sociedade para que os outros fatores fossem também subvertidos. E Reich encontrou uma espécie de relação, relação acho que não é a palavra certa, né? Mas
ele observou o seguinte: as pessoas que tendiam a rezar, a orar, não se masturbavam. E as pessoas que se masturbavam não oravam. Então, o que foi que ele concluiu a partir disso? Que seria possível você enfraquecer o poder da religião, principalmente a religião cristã, né, da Igreja Católica, se você incentivasse os vícios sexuais da população e incentivasse a prática da masturbação. E, em contraposição a isso, né, uma pessoa que orasse não iria fazer parte da revolução sexual. Então, era necessário você, enfim, de alguma forma, tentar fazer com que as pessoas deixassem de rezar, para que elas dessem vazão aí aos seus desejos sexuais, e isso, na cabeça dele, seria um dos passos que levaria ao comunismo. E aqui tem uma ideia bastante interessante que é apresentada no livro, a ideia do sexo como masturbação. Isso me chamou muita atenção, porque, segundo o autor, né, o próprio Michael Jones, ele diz que quando o sexo é dissociado da sua função procriativa e da função unitiva que encontra dentro do casamento cristão, ele passa a ser uma espécie de forma de masturbação glorificada, digamos assim. Ou seja, você tem ali uma outra pessoa que vai satisfazer os seus desejos. E mesmo que você busque também dar prazer àquela outra pessoa, você está fazendo isso apenas porque isso irá excitá-lo ainda mais. Então, o sexo é visto como uma forma de obter prazer de maneira egoísta e, portanto, é apenas uma outra maneira de praticar a masturbação. Isso, estou dizendo, o sexo fora do casamento, enfim. É uma ideia bastante interessante. Então, na terceira parte do livro, o autor fala das coisas que aconteceram ali mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial até a década de 90. E aqui um dos pensadores mais importantes foi Alfred Kinsey, que fez uma série de pesquisas, digamos, muito enviesadas a respeito da sexualidade humana. Então, o que Kinsey fez foi que ele buscou as histórias sexuais, né? Ou seja, conhecer as práticas sexuais do cidadão americano. Só que naquela época, as pessoas, o cidadão comum, não estava disposto a falar da sua vida íntima para um pesquisador. Então, quem falava, quem estava disposto a contar a sua história eram prisioneiros, prostitutas, cafetões, estupradores, etc. E com isso, quando ele coletou, né, centenas de histórias e lançou os seus livros, né, aquele Sexual Behavior in the Human Male, né, que é comportamento sexual no homem e também o comportamento sexual na mulher. Esses livros de Kinsey, quando ele lançou, na verdade ele estava dizendo, né, ele alegava, melhor dizendo, que ele retratava o americano comum, mas na realidade estava retratando apenas uma pequena parcela da população que tinha ali os seus vícios sexuais bem aflorados. E aqui eu gostaria de falar uma coisa brevemente sobre a palavra vício no livro. Ela não se refere ao uso corriqueiro, né, ao qual nós nos acostumamos, de vício das drogas, vício em álcool, vício em sexo, etc. Não, mas o vício como sendo algo que se contrapõe a uma determinada virtude. Então, se você tem a coragem como sendo uma virtude, na outra ponta você pode ter o medo, né? Se uma pessoa medrosa demais, que tem medo de tudo, e se for na concepção aristotélica, que a virtude está entre dois extremos, aí você poderia citar também a questão da ausência, né? O destemor completo, aquela pessoa que não tem medo de nada. Isso também seria um vício. Então, no caso do vício sexual, ele está falando de uma pessoa, não necessariamente alguém que precisa do sexo, né, para manter ali o seu equilíbrio, mas de alguém que não está
não tem um comportamento sexual virtuoso, ou seja, de acordo com a moral judaico-cristã. Sim, Alfred Kinsey, ele também usou dos seus conhecimentos para exercer o controle sobre diversas pessoas. Como ele fazia isso? Justamente através das histórias sexuais. Então, ele fez isso tanto com jornalistas, e por isso as notas, as resenhas, né, dos livros dele, das palestras dele, eram sempre laudatórias, e fez isso também com os membros da fundação que patrocinavam o seu instituto. Então, Kinsey os chamava até o instituto em Indiana e começava mostrando ao pessoal lá a pornografia, que aliás era até proibida, né, nos Estados Unidos naquela época. Então ele ia pouco a pouco aliciando a pessoa, e depois ele usava ali da lábia dele, disse: nós coletamos aqui essas histórias sexuais das pessoas como uma forma de realizar uma pesquisa, você não queria fazer uma também? E aí a pessoa aceitava, né, fosse o jornalista ou esse membro da fundação Rockefeller, né, que dava o dinheiro ao Instituto Kinsey. E aí quando ele coletava a história sexual daquela pessoa, ele acabava tornando-a uma espécie de refém, porque ele tinha uma informação sensível sobre aquele indivíduo e aquele indivíduo não tinha uma informação sensível a respeito de Kinsey. Então é algo que lembra de novo aquela piramidezinha do iluminismo, ou do Illuminati, que eu mostrei no começo do vídeo, né? Ou seja, os superiores tinham os conhecimentos das pessoas que estavam abaixo deles, mas as pessoas que estavam abaixo da hierarquia não tinham conhecimento sobre os seus superiores. Enfim, como as pessoas sabiam, pelo menos de maneira inconsciente, que Kinsey, de posse daqueles dados, poderia eventualmente liberá-los, né, para o público, então elas ficavam reféns dele e aí passavam a agir conforme ele queria. E por isso ele obrigava, né, entre aspas, os jornalistas a assinarem um contrato. Na verdade, não obrigava mesmo, mas eles acabavam fazendo porque ele estava de posse dessa informação. E no contrato que os jornalistas assinavam, tinha uma cláusula que dizia que toda nota que fosse publicada a respeito de Kinsey devia ser mandada a ele primeiro, para que ele corrigisse essa nota em nome da precisão científica, né? E aí, quando eles fizessem isso, todas as notas que eram postas na imprensa a respeito de Kinsey, como eu disse, eram sempre laudatórias, né? Um outro personagem muito importante dessa terceira parte do livro foi Carl Rogers, um psicólogo da terapia cognitiva que nos Estados Unidos eu acho que ele é considerado o mais influente psicólogo de todos os tempos, que desenvolveu essa terapia focada, né, centrada no cliente. Só que, como Michael Jones mostra, mesmo essa terapia era uma forma muito sutil, talvez a mais sutil forma, de controle comportamental. Como é que isso se dava? Rogers deixava o cliente falar e ia fazendo o menor número de inserções, né, de interrupções possíveis, com questionamentos ali, né, ao longo do curso da sessão, para que o cliente fosse capaz de responder a pergunta por ele mesmo. Então, o próprio cliente notaria o que estava causando o seu sentimento de culpa, o próprio cliente notaria qual era a fonte da sua ansiedade e assim por diante. Só que nessas intervenções ali que ele fazia, ele acabava sendo capaz de manipular o comportamento do cliente. Tanto é que Rogers foi convidado para ministrar as sessões de terapia em grupo em diversas instituições, inclusive instituições religiosas, né? E o livro narra a história das freiras do Imaculado Coração de Maria, que praticamente todas elas largaram o hábito depois de fazer essa sessão em grupo, né, uma sessão intensiva em grupo com Carl Rogers.
que ele próprio notava que frequentemente as pessoas do grupo acabavam desenvolvendo sentimentos amorosos e até mesmo, né, desejos sexuais para com outras pessoas do grupo, né, e aí essas emoções afloravam, etc. No caso específico dos religiosos católicos, ou no caso eles dessem vazão a esses impulsos, eles acabavam entrando em uma espécie de contradição, porque quebraram os votos religiosos que fizeram. E aí o resultado era que, ao longo do tempo, eles eventualmente iriam largar a sua vocação religiosa. Boa parte desse trecho final do livro é dedicado à questão do aborto e do controle da natalidade. Isso foi algo que preocupou muito as fundações globalistas, porque eles estavam percebendo que os católicos estavam se reproduzindo de uma forma muito maior, né, mais rápida do que os protestantes e pessoas de outras denominações religiosas. Isso porque havia aquela proibição, ainda tem, né, a proibição da Igreja Católica com relação ao uso de métodos contraceptivos artificiais. Então, se a população católica aumentasse drasticamente, eles iriam eventualmente vir a ter um grande controle, um grande poder político na sociedade. Então, as fundações globalistas, né, como os Rockefeller, buscaram sempre maneiras de fazer com que a Igreja aceitasse a questão do controle de natalidade para que a população católica pudesse ser mantida sob controle, né? E é interessante notar também que o livro fala, né, de subsídios que foram dados pela indústria do controle de natalidade, pela indústria abortiva até, para que países de terceiro mundo, ali na América Latina, na África, viessem a implementar um controle de natalidade. E isso era justamente porque eles estavam preocupados com o crescimento dessas populações, que poderia gerar um sério perigo militar no futuro, né? Porque uma população maior poderia ter eventualmente um exército mais forte, e aí esses países passariam a representar uma ameaça aos Estados Unidos, né, ou a essa elite globalista. E aí, por isso, eles sempre tentavam implementar essa questão do controle de natalidade, e falando muito com aquela mentalidade malthusiana, né? Thomas Malthus foi um dos personagens que falado aqui nesse livro. Ele acreditava que o crescimento populacional seria superior ao crescimento da capacidade de produzir alimentos, que geraria uma escassez no futuro, e essa escassez teria como consequência diversas guerras, né? Guerras por recursos, guerra por alimentos. Então ele achava que era necessário encontrar formas de exercer um controle sobre o crescimento populacional para evitar esses eventuais conflitos. Então, hoje em dia temos muito difundida essa ideia de que os pobres precisam ter menos filhos, né? Porque a pessoa é pobre, ela vai ter vários filhos, não vai ter condição de criá-los, então eles vão continuar pobres e isso vai perpetuar a pobreza. Mas, na verdade, a gente sabe que um dos fatores que leva ao crescimento econômico de um país é o aumento do fornecimento da mão de obra, ou seja, mais pessoas trabalhando. Então, não é somente uma questão de você colocar um controle de natalidade ali para os pobres que vai fazer com que haja uma melhoria na qualidade de vida da população. Há uma série de outros fatores e, na verdade, o controle populacional pode ser até prejudicial, como o livro mostra, né? Ele conta essa história aí em maiores detalhes. Uma outra coisa importante dessa terceira parte é relativo à pornografia, que passou a se tornar cada vez mais comum, né? E foi legalizada nos Estados Unidos. E apesar de que os seus proponentes diziam que era uma coisa inofensiva, que não iriam causar nenhum dano à sociedade, e inclusive chegaram a defender a ideia de que
reduziria, né, a quantidade de crimes sexuais, porque os estupradores em potencial supostamente iriam recorrer à pornografia e saciar os seus desejos antes de concretizá-los, né, no mundo. Isso daí acabou se mostrando falso, até porque os próprios policiais que foram convocados, né, para algumas das audiências que houveram no Congresso, eles disseram que todos os criminosos sexuais, né, os estupradores que encontravam naquela época, ou os assassinatos com motivação sexual, eram sempre perpetrados por pessoas que consumiam muita pornografia. Não estou dizendo aqui que todo mundo que consome pornografia vai se tornar um estuprador, mas que há essa questão do escalonamento, né, que deve ser mantida, que devemos ter cautela com relação a isso. O que é o escalonamento? Você assiste a um determinado filme pornô para se excitar, mas daqui a pouco aquele filme não o excita mais. Então você precisa de algo mais forte, mais violento, mais extremo, e aí isso vai, né, escalonando até que chega um ponto que o indivíduo acaba só encontrando essa satisfação com atos extremos como o estupro e etc. Mas mais informações sobre isso vocês vão encontrar no livro. Ele destrincha bem essa questão da pornografia. Uma outra ideia bem interessante que aparece já no finalzinho do livro, uma frase aqui dele, diz o seguinte: quem controla a moral das mulheres controla o comportamento sexual. É muito importante perceber isso, porque as mulheres, elas são vítimas, né, na nossa sociedade, são vítimas de uma grande manipulação nessa questão sexual, como o livro mostra, né? Uma das formas que isso acontece é você ter as mulheres liberadas, as mulheres que praticam, né, o sexo fora do casamento, a masturbação, elas saírem publicando histórias a respeito de si mesmas, né, escrevendo livros, dando entrevistas em jornais, entrevistas na televisão e falando abertamente de sexo, de modo que as mulheres, principalmente as moças jovens, né, tenham uma falsa impressão de que o comportamento sexual liberado é amplamente difundido entre o público feminino. Isso por quê? Porque a mulher age, né, não exclusivamente, né, mas muito da motivação do agir da mulher vem dessa coisa da imitação, digamos assim, né, uma mimese do comportamento das outras mulheres. Então, se você uma mulher que sai para uma festa, ela acaba sempre observando, por exemplo, as roupas das outras mulheres, né, para ver se ela não está destoando muito daquele meio. Não estou dizendo que todas as mulheres são assim, mas tipicamente, né, elas estão ali de olho no que as outras mulheres estão fazendo, como as outras mulheres se comportam, para ver mais ou menos qual é o padrão ali daquele ambiente. Então, você ter algumas mulheres que se mostram, né, extremamente sexualizadas, faz com que um número maior de mulheres passem a ter relações sexuais e aí caiam, né, nessa questão do vício sexual, né, nessa concepção aristotélica, caiam nisso daí, mas não foi algo que era um desejo delas, entendeu? Acabaram fazendo por pressão das colegas, enfim. Tem algumas coisas no livro, né, das quais eu não gostei. Uma delas é o americanismo, que é típico, né, de boa parte dos escritores americanos. Você vê a terceira parte do livro, é praticamente toda escrita a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos. Então ele esquece de olhar o resto do mundo. E a outra foi que ele não falou a respeito dos pensadores da nova era, que muitos deles pregam essa questão da liberação sexual, mas colocam ali um verniz de espiritualidade por fora. Inclusive, um desses gurus é o Bhagwan Sri Rajneesh, que viria a ser conhecido como Osho, atuou nos Estados Unidos na década de 80. Né? Teve ali uma grande comunidade de seguidores e ele pregava essa questão do amor livre, foi conhecido como guru do sexo, enfim. E hoje em dia, eu acho que essa questão da nova era, dessa espiritualidade, né, da religião sem dogmas,
é algo que vai ter uma influência muito forte aí, sobretudo na geração mais jovem. Ele escreveu isso daí em 2000, talvez naquela época não fosse tão evidente quanto é agora, então talvez por isso. Mas são apenas os meus 2 centavos. É um livro muito bom aqui, Libido Dominante, acho que imprescindível para quem quer conhecer mais sobre a revolução sexual, quem quer entender essa questão de como o vício sexual é utilizado como forma de controle político, como forma de controle social, e eu recomendo muito essa leitura. Até a próxima.